Um olá todo especial a você que está acompanhando aqui a Rede Século XXI. Estamos mais uma vez com o programa Igreja Presente, chegando para você de todo o nosso Brasil, claro, com o nosso cardeal, Dom Odilo Pedro Scherer, que é aqui arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. Dom Odilo, muito obrigado por nos receber mais uma vez. Obrigado, é um prazer e é uma alegria estar com vocês neste encontro semanal Igreja Presente. Espero que vocês estejam aproveitando. Nós estamos comentando nesses últimos programas, e ainda vamos continuar, a exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium. Tem tanta coisa boa, tanta coisa bonita, espero que você já tenha lido. Procure na internet se ainda não achou. Agora já tem nas livrarias também, as livrarias católicas já estão vendendo essa exortação do Papa Francisco. É muito importante que os católicos leiam, sobretudo os agentes de pastoral, os religiosos, os padres, que todos leiam esse documento. Sem a gente conhecer, a gente fica simplesmente com a própria opinião. E nós devemos caminhar com a Igreja, caminhar com o Papa. É ele que nos confirma na fé e vai nos dizendo o rumo, vai nos empurrando para o rumo justamente daquilo que nós devemos fazer como Igreja. E que bom, e aqui nós estamos estudando com o Dom Odilo, porque às vezes na leitura ficam dúvidas, ficam perguntas, algo que você às vezes não entende muito bem, mas o Dom Odilo vai nos ajudando, vai nos orientando a cada passo, a cada momento. Aliás, também se você tiver alguma pergunta para fazer sobre a exortação apostólica e outros assuntos também, fique à vontade, escreva para nós, o seu e-mail vai chegar diretamente nas mãos de Dom Odilo. É Igreja Presente, o nome desse programa, Igreja Presente, @rs21.com.br. Mande seu e-mail, nós estamos aguardando, viu? Indo para o capítulo 3, então, Dom Odilo, da exortação apostólica, Evangelho Gaudium, nós vamos ver o anúncio do Evangelho como missão. Todos evangelizando para todos. Não é só o cardeal Dom Odilo que evangeliza toda a Arquidiocese de São Paulo. É a Arquidiocese de São Paulo e todas as arquidioceses do Brasil e do mundo inteiro evangelizando uns aos outros, né, Dom Odilo? É isso. É um dos grandes desafios também isto hoje, que todo o povo católico compreenda que é um povo missionário, que a ação missionária, a ação evangelizadora da Igreja, que em outras palavras é o anúncio, o testemunho de Jesus Cristo para a transmissão da fé, para despertar a fé. Isso não é um trabalho de poucos, não é o trabalho só do padre, do bispo, do papa, é uma tarefa, uma missão de todos os batizados. Não todos fazem do mesmo jeito, não todos fazem a mesma coisa, mas todos fazem a sua parte no seu lugar, na sua condição. E olha, isso é tão importante que eu tenho uma convicção que na Igreja os mais importantes evangelizadores, sabe quem são? Quem, Dom Odilo? Os pais. Os pais na família. Porque eles têm um privilégio de estarem em contato com os filhos, primeiro, de uma maneira tão próxima, segundo, com uma possibilidade de realmente falar ao coração dos filhos e transmitir os valores da fé aos filhos como ninguém outro. E, por outro lado, eles são tão numerosos. Numa paróquia, de repente, tem um padre, mas tem 3.000 famílias, 5.000 famílias numa paróquia. Ora, se essas 5.000 famílias católicas, seus casais, os pais, fazem bem a sua parte, são 5.000 evangelizadores de uma família que estão empenhados justamente nesse esforço de evangelizar, de testemunhar, de comunicar a fé, de ajudar os filhos a fazerem essa experiência do encontro com Deus. É tão importante, você que é pai, você que é mãe, olha a responsabilidade, né, do anúncio do Evangelho para o seu filho. Às vezes nós ficamos tão preocupados em falar que não aprendeu na igreja, que a paróquia não está fazendo da maneira correta, que aquele agente pastoral não cuidou do que deveria ter cuidado, sendo que nós pais e mães, às vezes não deixamos de evangelizar nossos próprios filhos. E é tarefa importante da família, nessa exortação do Papa, não é? Até no anúncio do Evangelho, começar lá da raiz, do pequeno, da família, né, Dom Odilo? É uma missão de todos, somos um povo de evangelizadores, de testemunhas, né, discípulos de Jesus Cristo. E o próprio Papa Francisco, um dia desses,
ele disse assim com pesar, né, que é triste ver que crianças se apresentam para, às vezes adolescentes e jovens, para participar de uma catequese em preparação à primeira comunhão, não sabem fazer o sinal da cruz, não sabem rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, as orações mais básicas, né, do católico, não sabem rezar. Isso significa que na base, na família, isto não foi transmitido, faltou. Então ali exatamente começa a missão básica, importante, de todos esses evangelizadores maravilhosos que são os casais, as mães, as avós, os pais, o testemunho do pai, o pai, homem, o varão, é muito importante nesse ponto. Aliás, o documento de Aparecida tem um tópico falando exatamente da missão evangelizadora do homem, na família, na comunidade, do varão, porque em muitos dos países da América Latina existe um grande machismo, e isso no Brasil tem ainda também, o machismo que acha que isso de ensinar religião, de falar de religião é coisa de mulher, né? O homem, que é homem, não se mete nisso, né? Então, em muito lugar da América Latina, por uma atitude mesmo de machismo, o homem não se envolve com a transmissão da fé. Pelo contrário, quando o homem se envolve, o pai na família se envolve, isso faz um bem enorme aos filhos, que vendo o pai dando o seu testemunho de fé, de oração, participação na vida da igreja, de temor de Deus, os filhos ficam edificados. Nandilo, um outro ponto aqui dessa exortação apostólica é o Papa Francisco preocupado com as homilias dentro das celebrações. E olha que o povo de Deus está agora nos acompanhando em casa, você já escutou falar muito sobre isso, na verdade, e quer entender melhor sobre isso. O que o Papa quer dizer com isso, Nandilo? Eu acho que muitas vezes nós, bispos, também padres, precisaríamos pedir perdão ao povo por não fazermos bem a homilia na missa. A homilia é o que o povo fala de sermão, né? A homilia é o conceito litúrgico. A pregação, ora, isso é uma pena, né? Porque para a maioria do nosso povo, a homilia é a única ocasião durante a semana de receber um alimento espiritual, uma catequese para alimentar a própria fé. E se nós não fazemos bem, a gente está perdendo uma grande ocasião e está deixando de servir bem o nosso povo. Isso o Papa Bento XVI também chamava a atenção. Isto também foi dito de maneira muito incisiva no Sínodo de 2012. Em outubro, eu fiquei até espantado, estava lá durante o Sínodo, 3 semanas de Sínodo, fiquei espantado em ver como de todo mundo, os representantes dos bispos, de todo mundo que estavam lá no Sínodo, falaram deste assunto. Quer dizer, sentindo que a homilia precisava melhorar, porque este é um momento importante de evangelização. Então, o Papa Francisco está tocando nisso, está dando exemplo, ele mesmo, de como fazer bem a homilia, como preparar bem a homilia e como fazer a homilia com aquele amor de querer justamente ser um instrumento de Deus na transmissão da palavra de Deus, em ajudar a alimentar a fé do povo. Nandilo, eu sei que agora nesse instante muitos seminaristas, né, muitos diáconos estão nos acompanhando agora, não é? Outros sacerdotes, padres. Quais são as dicas, quais são os pensamentos que nós devemos seguir para eles agora nesse instante, já que nós estamos falando sobre a homilia? O que eles devem fazer? Quais são os caminhos que eles devem percorrer, Nandilo? Olha, tem algumas coisas básicas que a gente precisa ter presente. Primeiro, tem que se desfazer de um certo conceito de homilia que é hora de passar o sabão no povo. Isso não é homilia. Isso é um conceito muito ruim de homilia. Homilia é o momento de anunciar a boa nova, que eventualmente também significa chamar seriamente a atenção sobre certas coisas que não vão bem, mas não passar sabão em ninguém, não é hora de dar xingatório no povo, não. É hora de anunciar o Evangelho com aquele amor de mãe que quer ajudar os filhos, que quer passar o leitinho espiritual para que os filhos sejam nutridos e fortes. Então, umas dicas que o Papa dá
primeiramente, ele diz até, a homilia deve ser feita no contexto litúrgico. Então, isto significa, até a igreja chama homilia litúrgica. A igreja não fala de sermão, ela fala de homilia litúrgica ou pregação litúrgica. E o Concílio Vaticano II, no documento sobre a liturgia, diz de maneira tão bonita que a homilia é o momento em que o padre não fala em seu nome, fala em nome da igreja e empresta a voz a Deus, para que Deus toque o coração das pessoas, através das palavras do padre, do pregador. Mas é Deus que quer, através do seu instrumento, chegar ao coração das pessoas. Então, a gente tem que se colocar nessa disposição. Quem deve preparar uma homilia, pergunte-se, afinal, o que Deus gostaria de dizer através de mim? Por isso, procure ouvir Deus, ler as leituras do domingo, ler as leituras do dia, da missa. A homilia não deve ser falar de tudo, de todas as coisas, não. Comece com a palavra de Deus. O que Deus quer falar, o que Deus está falando hoje. O que Deus está falando para mim, para começar. O que Deus gostaria que eu falasse em nome dEle. Como é que eu vou ajudar o povo a perceber que Deus está falando no contexto em que o povo está vivendo agora? A homilia tem essa finalidade, de ajudar a que a palavra de Deus caia no hoje da vida das pessoas, na história da comunidade que escuta. Então a homilia é uma coisa preciosa, difícil, certamente, mas a gente precisa fazer homilia com muito despojamento, com muita humildade, colocando-se na vontade de Deus, colocando-se justamente na perspectiva daquilo que a igreja crê. É Deus que nesse momento quer falar. Então eu tenho que escutar Deus, eu tenho que tentar me colocar à disposição de Deus para que Deus fale através de mim. Semana que vem, fique atento aí, viu? Nós vamos falar sobre a conversão de São Paulo, claro, um assunto muito importante para ser abordado aqui no programa Igreja Presente, e vamos continuar falando sobre a exortação apostólica do Papa Francisco. Queria deixar um instante final para o senhor finalizar o programa de hoje, Dom Odilo, com a bênção para todo o povo de Deus. Pois é, mas não sem dizer que semana que vem é dia 25, sim, próprio dia da conversão de São Paulo, e que aqui em São Paulo é patrono da Arquidiocese, o apóstolo São Paulo, lembrado justamente no dia da conversão, dia 25 de janeiro. Então, nós temos muita alegria em poder compartilhar com vocês no próximo encontro, dia 25 de janeiro, as nossas reflexões. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.